Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, declare, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Ó Deus da minha rocha. Mais um grave na caixa. Meus lábios sempre te exaltarão. É o último de lá. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Declare, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Declare. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que louvor, né? Isso é uma oração cantada, né? Queremos a cada dia estar bem perto do Senhor. Disse certa vez Pedro: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Né? Para onde nos ausentaremos? A cada dia o desejo do Filho de Deus é estar bem junto do Pai. É ou não é? Então, que esse sentimento possa ser despertado e gerado em cada um de nós, que venhamos a sempre querer estar bem junto, bem perto do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Graça e paz mais uma vez, bem-vindos sejam todos, bem-vindo à Igreja Interativa que nos acompanha pela live, pelo Facebook. Graça e a paz da parte da igreja que se reúne aqui em Fortaleza. Abraço fraterno para todos. E sem muitos arrodeios, sem muitas delongas, não quero ser demagogo, quero ir direto ao ponto. Vamos à mensagem desta noite, que tem como tema a graça que salva e educa a viver. A graça que salva e educa-nos a viver. Amém? Texto base da mensagem encontra-se em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça que salva e educa-nos a viver. Sou salvadora a todos os homens, fazendo o quê? Versículo 2. Educando-nos para que, renegado as paixões e as impiedades mundanas, vivamos no presente século uma graça sensata, justa e piedosamente. Amém? Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus justo, Deus fiel, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja, como assembleia, como parte do teu corpo, para juntos oferecermos a Ti o nosso culto racional, mas além disso expressarmos a Ti, através dos nossos lábios, através dos louvores, a nossa adoração, a nossa exaltação ao Teu nome. Como eu disse na outra feita, como eu disse antes, porque nós sabemos que Tu és digno, Tu és merecedor, o Teu nome é um nome que está acima de todo nome. A palavra diz que nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós entendemos, e porque nós entendemos, nós estamos aqui nessa noite, para expressar através de louvores, para expressar através da nossa vida, para dizer para o mundo, para falar para outros, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, e que Ele é a vida, e que ninguém vem ou vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Assim é? Porque assim está escrito, e se está escrito, nós cremos. Amém? Meus amados irmãos, eleitos de Deus, minha família espiritual, espíritos aperfeiçoados, igreja santa, sem mancha e sem ruga, igreja de Jesus Cristo, o ressurreto. Eu já disse aqui na outra feita, e torno a dizer nesta noite, que ultimamente temos ouvido falar muito em Evangelho da Graça. E como temos ouvido falar do Evangelho da Graça. Não é, Moisés? Irmão Chagas, irmãos que aqui estão.
como temos ouvido falar do Evangelho da Graça, e eu louvo a Deus por a graça de Deus estar se propagando. Eu louvo a Deus por os pregadores da graça estarem se multiplicando em cada cidade, em cada região. Deus tem levantado ali um remanescente fiel, um grupo de pessoas para proclamar essas verdades eternas. E nós podemos dizer que nós somos privilegiados, ou vocês desta época, dessa geração que está sendo gerado agora pelo Evangelho, pode louvar a Deus por serem privilegiados de estarem sendo educados pela graça de Deus nesse tempo. Como eu disse, muitos pregadores têm saído por aí afora anunciando essas verdades eternas. Eu lembro-me que há 16 anos, quando eu conheci a graça de Deus, que muitas das vezes eu era taxado de herege, como ainda sou de vez em quando, e as pessoas me perguntavam, mas quem é que prega isso? Onde foi que você ouviu falar isso? E quase não se tínhamos referências de pessoas que anunciavam essas verdades. Eram mínimos possíveis. Hoje, nós não temos mais esse problema, né, irmão Chaga? Hoje nós temos referências. Hoje nós temos ministérios sérios que abraçaram a causa, vestiram a camisa do Evangelho da Graça de Deus e estão aí dando a cara a tapa, estão levando o nome da graça de Deus a tempo, né, pregando a tempo e a fora de tempo, anunciando aos quatro cantos do mundo. Então nós somos privilegiados. Como eu disse, nós temos ouvido falar muito de Evangelho da Graça, porque muitos têm saído das suas denominações, muitos têm saído das suas instituições religiosas, e em parte, né, como eu estou falando, é bom, isso é louvável, isso demonstra que as pessoas estão sedentas pela verdade do Evangelho da Graça. Isso demonstra que as pessoas não estão satisfeitas em seus locais, não estão satisfeitas em suas denominações ou em suas instituições religiosas. Isso demonstra a fraqueza dos líderes espirituais, né, dos ditos pastores. Isso demonstra a fraqueza da doutrina que é ensinada nos ditos altares da maioria das denominações, na maioria das instituições religiosas. Porque se aquilo que fosse ensinado, porque se aquilo que é ensinado dentro da maioria das denominações fosse algo sólido, as pessoas não se moveria com facilidade para a graça de Deus, como tem se movido. Amém? Mas, como eu disse, em parte isso é bom, porque a graça está sendo anunciada. Mas o problema, meus irmãos, é que quando a graça de Deus não é entendida. O problema é quando a graça de Deus não é entendida. Quando a graça de Deus é entendida, isso é bom. Isso gera em nós uma certa liberdade e ao mesmo instante você se diz, eu sou livre, mas eu prefiro abrir mão dessa carta de alforria para ser escravo de Cristo. O problema é que quando as pessoas mal compreendem a graça, ou melhor dizendo, quando não entendem o Evangelho, isso acaba gerando uma série de problemas. Isso acaba gerando nas pessoas uma série de deficiências. A graça de Deus, quando não entendida, ou quando mal passada, ou mal ensinada de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, por pessoas que muitas das vezes não têm a habilidade de ensinar, de educar no Evangelho, isso acaba gerando certos problemas, ou acarretando uma série de danos na vida dos filhos de Deus. E eu nesta noite, eu separei aqui 3 tópicos para nós abordar. Né? Como o irmão Chaga chegou aqui, eu disse que eu estava no 3º tópico. Realmente, são 3 tópicos que eu separei, que eu denominei, para que nós venhamos a meditar sobre o mesmo. Então, a graça de Deus, quando não entendida, ela pode gerar uma série de danos na vida dos eleitos de Deus. A primeira coisa que a graça de Deus, quando não é entendida, ela pode gerar é o acomodismo espiritual. A graça, quando não entendida, ela gera acomodismo espiritual. Por quê?
as pessoas se tornam acomodadas. Por quê? Porque as pessoas descobrem, a grande maioria descobre, que ela é o templo, que ela é a morada do Espírito Santo, que ela, que a igreja não é um prédio, que o pastor não é esse amigo que vos fala, que o pastor dela é Cristo. Ela descobre que o culto não é num dia com a hora marcada, mas o culto é diário, em qualquer dia, em qualquer lugar. Ela descobre que não existe um dia especial para adorar a Deus. Ela descobre que o dízimo não é mais obrigado, ou nunca foi para nós. Ela descobre que ela pode adorar em espírito e em verdade, em qualquer canto, em qualquer lugar. E aí, a grande maioria se acomoda. Porque disse, eu sou o templo, eu sou a morada, eu sou a igreja. Alguns enchem a boca e dizem assim, eu sou a igreja. E alguns dizem assim, olha, ele lá não é meu pastor, ele não manda em mim, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ele, porque eu tenho que dar minha satisfação é para Jesus Cristo, eu tenho que prestar conta com Deus. E a pergunta que não quer calar é se isso não te assusta. Se você não tem que prestar conta comigo, se você vai prestar conta com Deus, e isso não te assusta, será que a vida que você está levando está agradando a Deus? Fica a pergunta que não quer calar. E aí ela diz assim, olha, no seu íntimo, alguns dizem no seu íntimo, alguns dizem literalmente, eu sou o templo, eu sou a igreja, então eu não vou sair da minha casa para se reunir com os irmãos, para quê? Irmão Moisés? Eu vou sair da minha casa para se reunir, para quê? Visto que eu posso ser igreja em casa, eu posso ser igreja assistindo a Netflix, eu posso ser igreja lá no barzinho tomando uma desce redonda, eu posso ser igreja comendo um camarão com leite de coco, irmão? Eu sou igreja, eu vou viver minha vida, eu estou reinando em vida, eu vou reinar em vida. Há pessoas que pensam que reinar em vida é isso aí, é ter um bom carro, é ter uma melhor casa, é ter isso, é ter aquilo outro. Isso faz parte. A Bíblia diz que estas coisas serão acrescentadas, isso faz parte. Se nós trabalhar duro, nós vamos ter. Não é errado você ter. O errado é não reconhecer que sem Ele nós não conseguimos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Perder a alma não é perder a salvação, é perder o que realmente vale a pena nessa vida. Princípios, valores que não se compra. Amém ou não amém? Olha, e aí a pessoa diz assim, olha, eu sou a igreja. E aí eu digo para essas pessoas, meu irmão Chagas, engana-se quem pensa que é igreja sozinho. Engana-se quem pensa que é igreja em casa. Você pode até ser igreja em casa, mas eu vou dar as diretrizes de como você ser igreja em casa. Se você não estiver fazendo isso, se você não estiver aqui enquadrada dentro das diretrizes que dá o Evangelho, você não está sendo igreja, você está se enganando. Você não é igreja sozinho. Lá no grupo da igreja eu disse que ia dar uma doutrina meio pesada hoje, os pessoal nem compareceram, né? É igual aqueles irmãos da lei. Nem vieram para o culto que eu ia dar a doutrina hoje. Então vamos ver o que é o princípio, mas espero que os irmãos estejam assistindo aí pela live, né? Eu vou mostrar para você, eu vou dar o significado de eclésia. Eclésia, para quem não sabe, é uma palavra grega que vem do grego, que deriva do grego, que significa um grupo de pessoas que foram chamadas de dentro para fora. Eu creio que nós estamos inseridos dentro da eclésia, porque nós somos um grupo de pessoas que fomos chamados de dentro do sistema religioso para fora dele. Fomos ou não fomos? Amém ou não amém? Então nós fomos chamados de dentro para fora dele. Mas não foi para ir para o mundão, não foi para viver de qualquer jeito ou de qualquer maneira, não. Eclésia, a palavra grega significa um grupo de pessoas que foram chamados de dentro para fora.
Em segundo lugar, a palavra eclésia ou igreja, ela aparece muitas das vezes como uma assembleia ou como uma comunidade local, meu irmão Moisés. Sabe, irmã Marlúcia? O que é uma assembleia? O que é uma eclésia? O que é a igreja? O que é que significa igreja? É uma comunidade local que se reúne em um lugar, uma congregação. Nós podemos ver um exemplo disso em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, olha o que diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 e 18. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Nisto, porém, eu vos prescrevo que não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo vai falando de quê? De ajuntamento de pessoas. Escute, presta atenção. Paulo está falando de ajuntamento de pessoas. Diz que havia um grupo que estava se ajuntando, que estava se reunindo, não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja. Quando vos reúne na igreja. Esta igreja aqui está significando a pessoas ou uma comunidade local? Quando vos reúnes na igreja, aqui se refere a uma comunidade local, a um lugar que ele se reunia. Olha, porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reúne na igreja, ou seja, naquele lugar onde a igreja se reúne. Então era uma comunidade local, e eu, em parte, o creio. Então existe respaldo na Bíblia, eu vou mostrar para vocês, para que não fique somente em palavras, que igreja não é no singular, não é pessoas, não é a pessoa individual, mas igreja é uma comunidade, igreja é uma congregação, igreja é um grupo de pessoas que se reúnem no lugar, que foram chamados de dentro do sistema religioso para fora dele, para anunciar a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse é o real significado de igreja. Você não é igreja sozinho, você é membro da igreja. Sozinho, você é membro. Mas quando você se reúne, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Esse é o primeiro princípio de igreja. Igreja é uma reunião, onde estiverem 2 ou 3, ali está simbolizando uma igreja de Jesus Cristo. Amém? Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 18. Aqui foi a instituição, a primeira vez que aparece Jesus instituindo a sua igreja, referindo-se ele a pessoas. Vale ressaltar que igreja não é uma instituição religiosa. Igreja é um grupo de pessoas que foram chamados de dentro para fora. E a primeira vez que Jesus menciona a igreja, a palavra aparece lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18, quando Jesus pergunta, o que diz o povo dizer que eu sou? Aí um diz que é João Batista, outro diz que é Elias. Aí Jesus olha para ele e diz assim, vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Ninguém falou nada. Aí Pedrão foi lá atrevido e disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E todos sabem da história, e Jesus disse também, eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra era ele, né? Que ele é o cabeça. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que inferno era esse aqui, irmão Moisés? Qual era esse inferno aqui que não ia prevalecer contra a igreja? Hã? Não? Chagas? Sepultura. Se o inferno é sepultura, então a morte não ia prevalecer sobre a igreja, porque ele ia ressuscitar, as portas do inferno, o túmulo não seria capaz de segurá-lo, de prendê-lo. Ele ressuscitou. Amém? Então, as portas do inferno não puderam suportar ou prender, não pode prender ninguém de nós, porque a Bíblia diz que o nosso corpo vai voltar ao pó como era e o espírito vai voltar para Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos continuar.
em Atos capítulo 15, versículo 4. Atos capítulo 15, versículo 4. Atos 15, 4. Diz assim a palavra de Deus mais, falando a respeito de igreja. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Quem era essa igreja aqui? A comunidade que se reunia em Jerusalém. Eu não posso considerar como igreja alguém que não se reúne. Mesmo sendo comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro, mas só é reconhecida, só é chamada de igreja se reunir. É o que diz a Bíblia, olha. Todos chegaram a Jerusalém e foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então existia uma comunidade que chamava de igreja, os irmãos que se reuniam ali era a igreja, formavam a igreja de Cristo. Então eram chamados, eram se dirigidos, aqueles irmãos eram tratados como igreja. E os outros foram lá visitar e eles foram reconhecidos como igreja, como irmãos. Atos 16, versículo 5. Atos 16, versículo 5. Olha o que diz mais a palavra. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentava em número. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Quais igrejas? Eram os grupos que se reuniam. É o que acontece hoje conosco. Há um grupo que se reúne lá no Rio de Janeiro. Há um grupo que se reúne lá em São Paulo. Há um grupo que se reúne em Rio Grande do Norte. Há um grupo que se reúne na Bahia. Há um grupo que se reúne no Ceará. E aí é chamado esse grupo de igreja. Mas eu não posso reconhecer alguém que não vem à comunidade como igreja. Ou eu posso, irmão Thiago? Pode até Cristo ver ele como igreja. Mas nós não vamos saber se ele é igreja. Ele não se reúne. Ele não comparece. No outro culto, cadê a irmã Terezinha? Não veio não. E a Trifena também não. E a Trifosa? Piorou. E o Godofredo? O Godofredo disse que vem no domingo que vem. Aí chega o domingo que vem, o Godofredo não vem. Aí no outro domingo o Godofredo, não, é porque houve um previsto, no outro domingo eu estou aí com você. No outro domingo a gente fica naquela expectativa, vou preparar aqui um bolo, porque o Godofredo não vem. Aí o Godofredo não vem de novo e a gente acaba comendo o bolo do Godofredo. E aí sabe o que acontece, irmão? Por causa desses irmãos, alguns outros vão se entristecendo. Ah, aquela igreja não cresce, aquela comunidade não anda. Como eu disse lá no grupo, e o que é que nós estamos fazendo para mudar essa situação? Precisamos despertar. O que é que eu posso fazer para aumentar, para crescer, não só na palavra, mas em números? Para não ter um ministério frustrado. Sabe? Pensa que eu não fico me cobrando? Eu fico vendo o que é que meu Deus, entra nesse negócio, Pai, toma a direção, toma a frente, levanta homens corajosos, levanta mulheres para proclamar essas verdades e para colocar a mão no airado, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Amém? Em Romanos, capítulo 16, versículo 3. Romanos 16, versículo 3. Romanos, capítulo 16, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha, amados, ninguém consegue fazer a obra sozinho. A gente precisa de cooperadores, de pessoas que ombriem, de pessoas que auxiliem, sabe? A gente tem necessidade disso. Ah, mas o pastor não me chamou, o irmão não me chamou, não precisa chamar. Chega para mim, o que é que eu posso fazer para ajudar? Amém? Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, ou seja, todos os irmãos que se reuniam. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja que se reúne aonde? Na casa deles. Ah, irmão, eu estou sendo igreja em casa, tá, meu irmão? Você está convidando o teu vizinho do lado para ouvir a palavra? Você chama a sua esposa para orar? Você convida o irmão da direita e da esquerda? Não para compartilhar pão com suco, mas depois
da palavra, comer um pãozinho com refrigerantezinho ou com suco mesmo? Hã? Se você não está fazendo isso, você não está sendo igreja em casa. Se você não está repartindo o teu pão com o faminto, se você não está repartindo a palavra, você não está se vindo como igreja. Você está sendo uma árvore infrutífera. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então existiam irmãos que se reuniam na casa deles. Saudar, meu querido Erpinetro, o nome aqui é meio difícil, é Perneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, aquele tempo, naquela época, os irmãos eram igreja em casa, se reuniam nas casas dos irmãos, né? Diz lá em Atos capítulo 2, que eles viviam em comum acordo, na comunhão dos santos, que viviam de casa em casa, nas orações, compartilhava o pão de cada dia um com os outros. A gente não vê mais isso. Que igreja estamos sendo nós? Que exemplo de igreja é nós? Acredito que nós, aí às vezes, Chagas, às vezes a gente mete o pau no sistema, né? Eu parei com isso. Porque às vezes eu olho para o sistema, não é todos, mas tem irmãozinho do sistema aí que dá de lavada em nós. O que é que nós estamos fazendo? Eu olho para irmãozinho do sistema aí, Ministério Sério, não vou falar nomes porque não é ético, mas eu vi um certo pastor aí da lei, estava lá o altar lotado de mercadoria, 1.000 toneladas, eu não sei quantas toneladas, para matar a fome de quem tem fome no Nordeste. Acho que tu sabe até quem é ele. Caba bom, é da lei, mas já está fazendo a obra. É da lei, mas está servindo, está sendo igreja, está matando a fome de quem tem fome. E os da graça estão fazendo o quê? Né? Então, é um caso a se pensar, que tipo de igreja é nós? Que tipo de sal é nós que não estamos salgando? Que tipo de luz é nossa que não estamos fazendo diferença de luz de treva? É um caso a se pensar, precisamos despertar, precisamos acordar, precisamos se mobilizar. A partir de hoje, eu quero pedir encarecidamente aos irmãos, quem puder, no próximo culto, traga 1 quilo de alimento não perecível. Vamos fazer cesta básica aqui para o povo, para distribuir para quem tem fome. Né? Vamos se mobilizar, eu vou fazer campanha na internet, não é campanha para expulsar demônios não, é campanha para arrecadar alimento. Né? Também não é político também não, campanha para arrecadar alimento, roupa, sapato, calçado, para levar para quem precisa. Às vezes a gente tem 3, 4 pares de sapato em casa, nem usa. Pastor aqui precisando de um. Brincadeira, irmão. Então, a gente precisa se mobilizar, precisamos fazer alguma coisa. A igreja também é um social, sabe? Jesus, ele se preocupava com isso. Estava uma multidão com fome. Ai, os discípulos, Senhor, despede esse povo, Senhor. Nem tantos denários daria para alimentar todo esse povo. Aí Jesus olha para eles assim, tem alguém que trouxe alguma coisa aí? Ah, tem um menino ali que trouxe 5 pães e 3 peixinhos. Mas o que é isso? 5 pães e 2 peixes, né? Já aumentei mais um peixe. Esses 2 peixinhos, aí Jesus disse, mas o que é isso? O discípulo disse, o que é isso para toda essa multidão? Jesus traz cá. Quer dizer que Jesus não se preocupava tão somente com a palavra, não. Jesus se preocupava também com o ser humano, de matar a fome. Diz que ele multiplicou os pães e os peixes, e ainda sobrou 12 cestos. E nós estamos multiplicando o quê? Nós estamos fazendo o quê? Né? Para ajudar o próximo. Então, é louvável isso aqui que nós faz, abrir nesse espaço, desse salão, para se reunir como igreja, uma vez por domingo, isso é bom. Né, para a gente estar junto, para a gente rever as caras dos irmãos, mas a gente precisa se mobilizar, precisamos ser igreja, que nós não estamos sendo igreja. Igreja é isso. Amém? Achei o homem tão fraco. Achei o homem tão fraco. Mas estão olhando aqui pela internet, tem a live. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. Vamos ver mais o que é que diz a palavra. 1 Coríntios 7, 17. Eu tenho um amigo, a minha voz está horrível hoje. Som, oi,
Som. Eu tenho um amigo da lei, da lei não, da graça. Já foi pastor em graça comigo. E hoje ele não se reúne mais com os irmãos da graça. Às vezes ele vai visitar algumas igrejas da lei. E ele falou para mim que existe algumas denominações que ele foi, que pode não ter palavra, mas tem uma boa recepção, tem um bom louvor. Eles trabalham muito com ação social, trabalham muito, tem essa preocupação de levar o alimento para quem tem necessidade. Então a gente não pode cair no erro de generalizar todos os pastores como ladrão. Nem todo pastor é ladrão. Tem homem sério. Pessoas que muitas das vezes foi ensinado, ouvido a vida toda, que tem que cobrar o dízimo, que tem que fazer isso. Então a pessoa não vai mudar da noite para o dia. Não vai mudar da noite para o dia, não somos nós. E a gente vai procurar mudar. Paulo disse, olha, se estão pregando a Cristo, se não é contra nós, é por nós. Se não é contra nós, é por nós. Então, tem que pregar a verdade? Tem. Mas vamos mostrar a nossa verdade também com ações. Vamos fazer o que o nosso irmão Tiago ensinou, a fé sem obras é morta. A fé tem que ter atitude. De que adianta eu dizer que eu tenho fé, mas e aí? O irmãozinho chega com fome, eu dizer, eu vou orar por você. A minha oração vai matar a fome dele? Não vai. Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. Olha o que diz a palavra. 7:17. Primeira Coríntios capítulo 7, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Ande, cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada conforme o dom que tem chamado. E é assim que eu ordeno em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Quando Paulo fala em todas as igrejas, ele não está se referindo a pessoas individualmente, mas em todas as comunidades o qual ele pregava o evangelho, onde ele passava. Em todos os grupos de pregação, como hoje tem esses pequenos grupos de pregação, era assim na igreja primitiva. Era assim que era no início. Então Paulo disse, olha, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. 1 Coríntios 16, 9. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. Versículo 19. As igrejas da Ásia vos saudam no Senhor. Muito vos sauda Aquila, Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Então veja que era comum os irmãos se reunir como igreja nas suas casas. O motivo era as perseguições e inúmeros outros motivos. Então eles não tinham um local como nós temos a nossa liberdade de expressar a nossa fé hoje como nós temos. Então eles se reuniam nas suas casas. Mas com certeza não era só o marido e a esposa para assistir o Netflix, para, sei lá, jogar a conversa fora. Não, se reunia como igreja para falar da palavra, para compartilhar o pão, para compartilhar o alimento, aquilo que Jesus ensinou. Amém, amados? Colossenses capítulo 4, versículo 15. Estou mostrando para você, ou para vocês, inúmeros textos que provam que há uma necessidade de estarmos reunidos como igreja. Colossenses 4,15. Meu irmão, se eu não for para a igreja, ou se eu não for para a comunidade, eu vou perder a minha salvação por isso? Salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre, é o que eu creio. Mas você não está servindo a Deus como deveria servir. Você não está sendo grato pela tão grande salvação que Deus tem repartido para nós, por ter nos alcançado, né? Que é a salvação que nos alcançou. 4,15, Colossenses 4,15 diz assim a palavra: saudai os irmãos de Laodiceia e a Ninfa,
e a igreja que ela hospeda em sua casa. Esta igreja que ela hospedava na sua casa, provavelmente era um grupo de irmãos que ela estava abrigando, que ela estava dando apoio. A igreja que ela hospeda na sua casa. Provavelmente muito parecido com o que a gente faz hoje, né? Tenho aqui a minha residência, eu abro a minha residência para nós se reunir como igreja. Amém? Então veja bem, eu mostrei para vocês, estou mostrando, que há uma necessidade de estarmos reunidos, de se reunir como igreja. Eu estou falando para vocês que ninguém é igreja sozinho. Mesmo a Bíblia falando que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, beleza, somos o templo. O Espírito Eterno habita em nós, não habita num parede feito por mão de homens, em prédio, mas isso não nos impede de nós como igreja, como parte da igreja de Cristo, estar reunido em um lugar. Já mostrei para vocês inúmeros textos que provam que na igreja primitiva eles costumavam se reunir de em casa, de repartir os seus pães, de repartir as suas refeições. Outro detalhe importantíssimo, e essa irmã Cássia vai gostar. Outro detalhe importantíssimo, que eu me detive a estudar, examinei, tem base bíblica. Viu, irmã Cássia? Tem base. Outro detalhe importante, se tem igreja, se tem uma comunidade local, se tem um local que se reúne como igreja, há uma necessidade de se ter uma liderança. Há uma necessidade de ter um representante daquele lugar. Não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quem é o pastor aí? Quem é o cara que está à frente? Sou eu. Eu. Ah, mas você não é pastor, pastor é Cristo. Mas eu estou pastor aqui nessa comunidade. Se acontecer qualquer coisa aqui, quem é que responde? Robson de Souza. Pastor Robson de Souza, chama aí, está aí ele. Ah, você está querendo usurpar o canto? Não, não estou usurpando o canto de ninguém. Estou pastor nessa comunidade. Quer queira ou quer não, eu estou pastor nesse lugar. Não é um título, não é um cargo, não vivo de obra de Deus. É um dom de pastorear, de cuidar, de amar, de chorar com os que choram, de se preocupar com aqueles que estão necessitados. Isso é um dom, e nem todo mundo tem essa vocação, e ponto. Mas você está inventando coisa? Está na Bíblia, vamos ver. Vamos ver. Se tem igreja, tem que ter pastor para pastorear. Atos capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. E que vem as pedradas. Se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo. Então não prego para agradar ninguém, eu prego a verdade. Atos 20, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu sangue. Deus, o Espírito Santo, constitui bispos, para pastorear a igreja de Deus. Ou seja, a igreja é de Deus, eu não estou dizendo que a igreja é minha. Essa comunidade não é minha, mas quem está à frente aqui sou eu. Quem responde por aí a comunidade sou eu, o líder. Amém ou não amém, irmãos? É o que está na Bíblia. A igreja é de Deus, mas ele constituiu bispos. Ah, mas isso era só para aquela época, antes do ano 70, não sei o quê. Se o Espírito Santo está em mim, se o Espírito Santo está em nós, então os dons estão em iminência. Será que Deus, o Espírito Santo, deixou de dar dom? Será que ele deixou de exercer a sua autoridade sobre a igreja dele? Não, é lógico e evidente que não. Olha o que disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Agora existem algumas, como é que eu posso dizer, qualificações para executar essa atividade, para executar esse chamado, esse dom. Existem algumas regras. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo 3. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. No capítulo 3, Paulo uma vez ele foi questionado sobre o seu apostolado. E Paulo disse assim: se eu não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros. Se eu não sou pastor para alguns,
de repente aí da live, do Facebook, mas eu creio que aqui há pessoas que me veem como pastor, como a irmã Cássia, que defende o irmão Chagas. Pelejo para esses cabas deixar de me chamar de pastor, mas não, você é meu pastor. Depois de Cristo é o Senhor. Amém? Exato. É um representante, é alguém que está ali à frente, é alguém que está respondendo por aquele grupo. Porque se eu estou aqui nessa habilidade de ensinar, então eu tenho que responder por aquilo que eu estou ensinando. O pastor Robson ensinou lá alguma coisa, aí foram questionar o Chagas, rapaz, vai lá, vamos perguntar o Robson lá, que foi ele que ensinou. Vamos para cima de quem? Do Robson. É assim ou não é assim? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Olha aí os requisitos para exercer o pastoreado. Fiel essa palavra. Se alguém aspira ou deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Bispo, pastor, presbítero é a mesma coisa, tá? É necessário que o bispo, ou ancião, ou líder, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, não pegado ao dinheiro, aos bens materiais, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou como cuidará da comunidade local? Então, se os irmãos me veem, se eu me enquadro dentro desses requisitos aqui, eu estou servindo de pastor para vocês. Amém? Caso vocês vejam alguma coisa que não se enquadre aqui, você pode chegar para mim, olha, o senhor está desqualificado nesse requisito aqui, então você não serve para ser pastor dessa comunidade, vamos arrumar outro. Amém ou não amém? Vamos continuar. Então eu falei que a graça de Deus, quando não entendida, ela gera pessoas acomodadas. Pessoas que dizem que a igreja em casa. E eu mostrei para vocês, estou mostrando que você não é igreja sozinho, que igreja é assembleia, que igreja é comunidade, que igreja são um grupo de pessoas reunidas em um lugar. Segundo ponto, a graça de Deus, quando não entendida, ela gera pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas altivas, os que se acham superior, que enchem o peito, que estufa o peito e diz assim, não, mas eu estudei a teologia, eu sou mestre, eu sou aquilo outro. Você não é nada, faz igual o João, você não sabe, não passa de pó e cinza. Você é o, como é que o João diz, hein? Um bichinho de Jacó. Você não é nada, sem Deus nós não somos nada. Paulo disse, eu sou o que sou. Paulo, o homem que foi ao terceiro céu, hein? Que recebeu palavras, que ouviu palavras inefáveis, e quando ele voltou de lá, ele disse, oh meu Deus, eu sou o que sou pela tua graça. Aí hoje você vê um bocado de comedor de feijão querendo se exaltar, estufar o peito, o irmão Chaga não sabe nem pregar, o irmão Robson também fala que um bocado de besteira, aquele irmão Maguinho, aquele irmão careca, aquele irmão, rapaz, não sabe ele que não é nada. Olha, pessoas que se acham superiores demais, que terem na sua, muitas das vezes por ter um conhecimento a mais, um pouco de conhecimento a mais do que o outro, já olha o outro assim por baixo. Muitas das vezes, no grupo lá, né meu irmão, entrou alguns irmãos lá, irmão Moisés sabe do que eu estou falando, e pessoas que até aparentemente sabia alguma coisa, mas por causa da soberba, por causa da altivez, por causa da arrogância, perdem-se todo o brilho. Se perdem todo o brilho se não tiver amor pelo próximo, se não olhar o próximo como superior, se não olhar o próximo com misericórdia, se torna tão arrogante como aqueles dois homens que subiram, foram ao templo orar, e um dizia, Senhor, me perdoe porque eu não sei nem falar contigo, Pai. Aí o outro diz assim, graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque eu não sou como este que não sabe nem orar.
E aí Jesus diz para os discípulos: quem foi que desceu de lá justificado? O que se exaltou ou aquele que se humilhou? É claro que foi o que se humilhou. Não é pelo muito saber, não é por falar bonito que nós seremos reconhecidos por Deus. Pode até ser reconhecido, visto bem como pelos homens, mas para Deus, nada, nada, nada. Amados, esse segundo tópico aqui eu falei sobre pessoas que a graça, quando não entendida, ela gera neles soberba, por causa que descobre alguma coisa ali, que é um eleito, que é um salvo, que é um predestinado, que não se perde a salvação, que é isso, que é aquilo outro, que não diz mais Deus te abençoe, agora eu sou um abençoado, e não sei o que, e corre tal. Meu amigo, não é por aí. A graça, em vez de fazer um bem na vida dessas pessoas, acabam fazendo mal, causando um mal, ou a suposta graça que eles dizem que crê, né? Porque eles se tornaram tão soberbos quanto o religioso que pensa que é santo. Há pessoas que se tornaram tão soberbas no seu conhecimento, na sua teologia, que ele se tornou tão altivo, ou soberbo, ou religioso, quanto o religioso que bate no peito: eu jejum, eu subo o monte, eu boto o óleo na cabeça, eu expulso o demônio, eu. E às vezes não há espaço para Cristo. É só para o eu. E não é por aí. E aí confunde a coisa. Nesse tópico aqui, eu não vou usar nenhum texto. Depois, quem sabe, noutra feita eu encontro alguns textos para respaldar os soberbos. Que eu peço que até que os irmãos possam me ajudar, quem sabe, da outra vez, me mostrar aqui algumas espécies de pessoas que se soberbeceram e caíram, com certeza caíram. Mas eu vou passar para o terceiro e último tópico, ou lugar. Então a graça de Deus, quando não entendida, ela gera pessoas acomodadas. Em segundo lugar, a graça de Deus, quando não entendida, ela gera pessoas soberbas, arrogantes, amantes de si. Terceiro lugar, a graça de Deus, quando não entendida, ela gera pessoas libertinas. Libertinas. Para quem não sabe o que é libertino, são pessoas livianas, pessoas que vivem na carne, que dão vazão à carne. Olha, e eu digo para vocês, com certeza Deus não compactua com esse negócio, com essa graça libertina. Como alguns aí que eu ouvi, eu não tenho essa fé. Respeito quem tem essa fé aí pela live, pelo Facebook, mas o camarada abrir a boca e dizer que vai ter o prazer de chegar lá no céu, encontrar-se com Osama Bin Laden, Saddam Hussein, e dizer: só eu acreditava que você estava aqui com o céu, que você é um eleito, um salvo, um predestinado, Senhor, Filho de Deus, que aquelas milhões de pessoas de judeus que você matou ali era só obra da carne, o teu espírito é um salvo. Eu não tenho essa fé, irmãos. Me perdoe quem pensa dessa maneira, mas o papai aqui não crê, sabe? Essa salvação universal, até por esses infelizes indivíduos, esses cangulosos que roubam desordenadamente, que não ama ao próximo, sabe? Eu particularmente, que Deus me perdoe se eu estiver pecando, mas eu não tenho essa fé para acreditar nisso. Eu tenho fé para acreditar que quem é de Deus, quando ouve a palavra, ele crê que ele é lavado, que ele é remido, que ele é transformado, que ele não vive mais a vida leviana que ele vivia no passado. Paulo disse: olha, porque vocês eram imundos, mas agora vocês lavastes. Essa não é a graça de Jesus Cristo. A graça de Cristo transforma. A graça de Cristo, que era aquela que ele viu uma mulher que estava sendo apanhada de adultério, prestes a morrer. Jesus vai lá, entra na causa, age de misericórdia, passa a mão por cima, mas depois ele chama para as conversas e diz: vá e não peques mais. Essa é a graça de Cristo. Não é a graça que diz: vá lá, meu filho, faça o que você entender. Você é um eleito, você é um salvo. Mas vamos voltar ao texto que deu início, a esta homilia, Tito capítulo 2, versículo 11. Que disse assim a palavra de Deus, ou diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu já falei aqui noutra feita, vai que alguém não viu, que esse todos os homens não é
todo o planeta, não é os homens de todo o planeta Terra, mas esses todos os homens, se você for ver o contexto, está dizendo quanto aos homens idosos, lá no contexto, está aqui em Tito capítulo 2, versículo 2, quanto aos homens idosos, falando de quem? Homens idosos. Versículo 3, quanto às mulheres idosas, homem e mulher idosa. Versículo 4, a fim de instruírem aos jovens. Versículo 5, a serem sensatos e honestos. Versículo 6, quanto aos moços. Versículo 7, torna-te pessoalmente padrão. Versículo 8, a linguagem sadia. Versículo 9, quanto aos servos. Enfim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, idosos, idosas, senhores, senhoras, jovens, moços, rapazes, são classes de pessoas, não é universalismo. A Bíblia não fala de universalismo, a Bíblia não mostra vazão para isso. Amém? Então, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, independente de cor, de raça, de religião, Deus amou os seus, Deus amou os seus filhos. Amém? Versículo 12, educando-nos, para quê? Então a graça, ela salva, em segundo lugar, ela educa, para que, renegadas as paixões e as impiedades mundanas, vivamos no presente século uma graça sensata, justa e piedosa. Então, você não vai encontrar respaldo para viver uma vida de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, para viver uma vida leviana. Pelo contrário, você vai encontrar respaldo bíblico para fazer você esmurrar a tua carne, como disse o Chagas agora outro dia no grupo. Temos que esmurrar a nossa carne, para que tendo pregado a outro, não venha nós mesmos ser desqualificados. Amém, amados? Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas, eu estou quase concluindo a mensagem, me dê alguns minutos. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha o que disse Gálatas, isso é muito bonito, os irmãos gostam muito desse texto. Os irmãos da graça, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo a jugo de escravidão. Irmão, cuidado com esse irmão que está de pastor Robson aí, que está pregando umas coisas, que lá agora é pastor, quer segurar o povo na rédea, está chamando o povo para a rédea. Cuidado, não se submeta a jugo de escravidão. Será, irmãos, que eu estou querendo manter o povo preso a mim? Ou será que eu estou tentando despertar o povo para servir uns aos outros, como ensinou Jesus, a amar uns aos outros? Versículo 13, olha, porque geralmente aí só lê o texto e não vê o contexto. Mas no versículo 13, que é o contexto, faz parte do contexto, diz assim: porque, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Para dar ocasião o quê, irmãos? A carne. Sede antes, serve um dos outros pelo amor. Olha o que a Bíblia manda fazer, irmã Cássia: servir uns aos outros em amor, irmã Marlúcia. Mas será que nós estamos amando? Será que nós estamos servindo mesmo uns aos outros? Ou será que nós só estamos querendo ser servidos? Quem tem ouvidos que ouçam, né? O que o Espírito está dizendo nessa noite. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo vai falar: porque as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Há um irmão que disse que esse texto aqui não tem nada a ver com carne, irmão Moisés. Como é que pode um negócio desse? Que evangelho é esse que esses homens descobrem esse negócio? Como? Faz igual o Geraldo, só pode estar coisando mesmo para descobrir essas coisas. Olha, há uns irmãos aí, uns universalistas, né? Que diz que esse texto não tem nada a ver com carne, está falando de lei, de Moisés. Que eu posso fazer o que bem entender, né, na minha carne, que nada a ver. Olha, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa,
das quais eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha, imagine você, de repente um casal que é casado, e aí o cara vai pular a cerca, e a mulher descobre. Imagine aí a paz que vai estar nesse lar. Imagine aí o reino de Deus dentro de um lar desse. Será que a Bíblia mente, irmãos? Tem coisas, irmão Chagas, que a gente sabe, eu particularmente, que estudo bastante. Hoje está até difícil preparar a mensagem, porque muitas das coisas que está na Bíblia não passa de um jornal velho. Não passa de uma mensagem vencida, que foi para uma época específica, para um povo específico. Principalmente eu me atenho muito a esses detalhes agora. Vós, nós, eles, tu. Né? A gente tem que se ater muito a isso aí. Então hoje é difícil, depois da visão, né, do preterismo completo que a gente entendeu. Então hoje fica até difícil a gente preparar algo para trazer para o povo. Principalmente quando o povo muitas das vezes leva em descrédito o que está escrito. Mas existem coisas, existem ensinamentos, principalmente de Paulo, como este daqui, que passarão gerações e gerações, e isso aqui não vai se vencer nunca. Porque ele está educando a nós como viver nessa terra. É uma educação da graça. Por isso que Paulo vai falar, olha, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos. Então a graça educa. Isso aqui foi uma educação pelo século dos séculos. Isso aqui nunca vai vencer. Ou vai? Será que daqui a 100 anos? Será que daqui a 1000 anos? Quem adulterar, ou quem vive em bebedice, vai ser bom? Não vai acontecer nada de ruim na vida dele? Será que a pessoa que usa droga direto, será que isso vai ser bom na vida dele daqui a 1000 anos? Ele vai estar acabando com ele. Né? A sociedade vai ver ele com maus olhos. Muitas das vezes a pessoa não pode até não ser vagabundo, mas o cara olha aquele vagabundo ali. Porque vai colher na carne. Vai colher na carne. Não quer dizer que ele vá para o inferno, mas vai colher na carne. Amém? Então a obra da carne é isso. E Paulo falou, somos livres, mas não uses da liberdade para dar ocasião à carne. Continuando. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? E isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Paulo está falando, olha, irá um irmão contra outro irmão em juízo, ainda mais perante incrédulos. Vamos supor que o Chaga fez um mal aqui contra mim, aí eu vou processar aquele indivíduo, aquele barba negra. Vou processar ele. Aí quando chega lá na frente do juiz, que foi? Foi o Chaga, me enganou, me rendeu um carro aí, o bicho quebrou e tal. E aí, de onde foi que você conheceu ele? Na igreja, nós é da mesma igreja, olha. O juiz vai olhar para nós assim, tem vergonha, rapaz. 2 crentes aqui brigando um contra o outro. O que Paulo está dizendo, sofro dano. Sofro dano, vá um irmão contra o irmão. Cadê? Me perdi aqui. Sofro dano. Versículo 8. Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis dano isto aos próprios irmãos. Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Herdar o reino de Deus não é herdar o paraíso, não é céu. Herdar o reino de Deus é aqui e agora. O reino de Deus é o que, irmão? Paulo disse lá em Romanos 14, né? 14, 17, se eu não estou enganado, diz assim, porque o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Então, se eu dou lugar a estas obras da carne, eu acabo não herdando o reino.
Porque em vez de eu levar paz para a minha casa, eu estou levando guerra. Amém, irmãos? Efésios capítulo 4, versículo 17, para concluir a mensagem nessa noite. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Eu estou mostrando para você, eu estou pregando para vocês nessa noite, dizendo que a graça de Deus educa-nos, a graça de Deus salva-nos e educa-nos a viver. Efésios capítulo 4, versículo 17, olha o que disse o apóstolo Paulo, depois de ter pregado a Efésios capítulo 1, versículo 3, dizer que a igreja era abençoada com todas as sortes de bênção, depois dele dizer que aqueles irmãos Deus havia escolhido antes da fundação do mundo, depois dele dizer que nós fomos criados para o louvor da sua glória, depois dele dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, depois dele dizer que não de obras para que ninguém se glorie, depois dele dizer lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, que a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando ele chega no capítulo 4, versículo 17, a mensagem de Paulo já muda. Paulo já começa a chamar o povo à responsabilidade. Paulo já começa a puxar as orelhas dos meninos. Paulo diz assim, olha, vede, portanto, isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esses gentios aqui eram os que não conheciam o evangelho. Esses gentios aqui eram os pagãos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com toda a avidez cometeram toda sorte de impureza. Versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha, irmão, se você está aí nesse negócio de universalismo, de eu posso fazer o que bem entender, que eu posso encher a cara de cachaça, que eu posso pegar a mulher do próximo, não foi assim que aprendeste a Cristo. No Evangelho não há respaldo para isso. Fuja. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência da carne, ou do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou seja, a transformação tem que ser diária. Todo dia você tem que, sabe, Paulo fala, levar cativo o teu pensamento e obediência a Cristo. Todo dia nós temos que murrar a nossa carne, a nossa natureza, porque ela quer tragar a nós, quer devorar-nos. Porque a nossa luta não é contra o diabo, um ser espiritual de rabo, de tridente, que pintaram aí pela igreja. A nossa luta é contra nós mesmos. É contra o leão que ruge todos os dias querendo nos devorar. E esse leão é a nossa carne, a nossa natureza. Amém? Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Versículo 23, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão e em procedimento da verdade. Olha o que ele vai continuar dizendo. Por isso, deixando cada um a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quem é esse diabo aqui, irmãos? Carne. Como diz os paulistas, né? Carne. Nem dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, aí ele vai dizer qual é o diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir os necessitados. Olha que coisa boa, né? Trabalhe. Nós trabalhando, nós ganhando nosso pão de cada dia, dá até para nós repartir com o nosso próximo. Amém? Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente que for para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, bem assim como toda malícia. Antes, sede servos uns dos outros, benignos,
compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Versículo 5: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício e aroma suave a Deus. Então isso é evangelho, amados. Pouco se ouve pregar a respeito dessas coisas dentro das denominações, como também nas lives de alguns pregadores da graça. Mas isso também é evangelho. Evangelho é chamar o povo à responsabilidade. É dizer que você e eu, nós temos compromissos uns para com os outros. Eu ainda tinha muita coisa que falar, mas eu não quero ser cansativo. Mas eu não posso deixar esse texto fora. Filipenses capítulo 4, versículo 8, para encerrar. Filipenses 4:8 diz a palavra de Deus: finalmente, irmãos, é para vocês, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Assim é, porque assim está escrito, e se está escrito, se está em linha com a graça de Deus, nós cremos e praticamos. Amém? Fique de pé mais uma vez, em nome de Jesus.